E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Getúlio e eu vou apresentar uma aplicação de Machine Learning usando regressão logística por meio de um dataset do Kaggle. Bom, o dataset escolhido foi um dataset de personalidade. A função desse dataset é classificar as pessoas entre extrovertidas e introvertidas a partir de algumas avaliações. As avaliações estão exemplificadas aqui nesse notebook. Horas passadas sozinhos, ela vai de 0 a 11, a presença de medo de palco, se tem ou não medo de palco, a frequência de participação em eventos sociais, numa classificação de 0 a 10, frequência de sair de casa, numa de 0 a 7, presumindo que seja 0 é não sair nenhuma vez na semana, 7 sair todos os dias da semana, sentimentos de exaustão após socializar, sim ou não, número de amigos próximos, de 0 a 15, frequência de posts em mídias sociais, de 0 a 10 e variável alvo, extrovertido e introvertido. Bom, aqui eu vou printar o dataset para mostrar melhor. Cada linha dessa representa uma pessoa e o dataset ele classifica a pessoa em extrovertido e introvertido com base nessas características. Bom, não necessariamente as características vão ser claras quanto à personalidade. O nosso objetivo aqui vai ser, através de um algoritmo de regressão logística, criar nossa própria coluna personalidade, no qual a gente vai comparar com essa coluna de personalidade e ver se a nossa previsão está boa ou ruim. Bom, aqui eu vou importar algumas bibliotecas essenciais, scikit-learn, NumPy, Matplotlib e o Seaborn. E vamos começar aqui fazendo um tratamento dos dados. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o dataset para português, para ficar mais compreensível. Então eu traduzo aqui as colunas. E vou converter algumas classificações. A gente pode ver aqui que tem algumas classificações que são sim e não, e o nosso algoritmo ele entende melhor números. Então eu vou passar essas classificações de sim e não para números binários, 0 e 1, assim como a de personalidade. Então aqui eu estou considerando que a personalidade extrovertida é 1 e introvertida é 0. E sim, 1, né? E não 0. Bom, aqui vamos analisar algumas informações do dataset. E analisando essas informações, a gente pode ver que a gente tem 2.900 entradas, então são 2.900 pessoas, que cada uma com essas informações nas colunas. E aqui dá para perceber que as colunas não estão uniformes, ou seja, é, tem algumas colunas que estão com valores faltantes e outras não. Então aqui a melhor coisa a se fazer, visando o tratamento dessas informações, é eliminar todas essas colunas faltantes. Aqui a gente vai dar uma analisada nelas. Ó, dá para ver que em tempo gasto sozinho a gente tem 63 linhas NaN, né? Ou seja, 63 usuários que não tem nenhuma informação de tempo gasto sozinho. E como a gente tem 2.900 conjunto de pessoas, 63, aqui no máximo 77, que é o tamanho do ciclo de amizades, é muito pouco. Então a gente pode fazer o quê? Eliminar essas pessoas e pegar somente dados com informações completas. Bom, aqui a gente vai fazer essa eliminação, dropando todos esses valores e verificar novamente. Agora não temos mais nenhum valor faltante. E observando novamente, nós temos 2.477 colunas. Então, das 2.900, 2.477 é o que a gente pode usar aqui para treinar o nosso modelo. Bom, visualizando novamente os dados tratados, a gente pode observar que medo de palco agora virou 0 e 1, né? Esgotamento social também. E personalidade aqui, extrovertida é 1, introvertida é 0. Bom, aqui vamos observar como é que está essa distribuição para ver se não tem nenhuma anormalidade. É possível perceber aqui que está bem uniforme, não tem nenhum valor absurdo aqui, está tudo dentro do padrão. Não temos mais casos de introvertido e extrovertido, como dá para ver aqui. Então é um dado muito bem distribuído. Isso valoriza o nosso modelo, não enviesando ele. Bom, agora a gente vai para uma parte de normalização dos dados, uma vez que as classificações estão muito diferentes, né? Temos que sair com os amigos, vai de 0 a 7, participação em eventos sociais de 0 a 10, tempo gasto sozinho de 0 a 11, então aqui a gente vai colocar tudo mais ou menos numa escala de 0 a 1 para normalizar as colunas, de forma que o modelo
conseguir interpretá-la melhor. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o Min Max Scalar do Scikit-Learn e ele vai simplesmente pegar todas as colunas que eu quero e colocar esses números numa escala de 0 a 1. Então, por exemplo, no caso dessa coluna de frequência de postagem, que vai de 0 a 10, vai virar 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até 1. Vamos dar uma olhada aqui. Printar aqui novamente. Então aqui, ó, nesse caso da frequência de postagem, dá pra ver que aqui, como é uma divisão exata, né, ficou bem fácil de perceber, mas aqui nos outros casos ele também faz da mesma forma, adequando da forma melhor, da melhor forma, né? Então vamos lá. Aqui agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a correlação de Pearson para poder entender como os dados se relacionam entre si. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou usar o método de correlação de Pearson e vou dar uma olhada nele aqui. O que é que esse método ele quer dizer? Bom, a gente vai ter uma matriz, né, N por N das nossas colunas. Então o que é que vai acontecer aqui? Por exemplo, ele vai relacionar o tempo gasto sozinho com todas as outras colunas e ela mesma. E vai colocar um número entre -1 e 1. De 0 a 1 quer dizer que a relação é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior esse atributo o outro atributo com que ele se relaciona também vai ser. Como por exemplo, no caso aqui, medo de palco e tempo gasto sozinho, eles são diretamente proporcionais. E está bem próximo de 1, ou seja, quanto maior o medo de palco, maiores são as chances do tempo gasto sozinho também ser alto, porque eles são diretamente proporcionais. Como é o contrário da participação em eventos sociais com o tempo gasto sozinho, que quanto maior a participação em eventos sociais, menor o tempo gasto sozinho, porque eles são inversamente proporcionais. Ou seja, entre -1 e 0, quer dizer que esses valores eles têm a relação inversa. E entre 0 e 1, quer dizer que eles têm a relação direta. E quanto mais perto dos extremos, né, 1 e -1, quer dizer que maior é essa relação. Então aqui dá para perceber que esse -0,73 é um número bem próximo de -1. Ou seja, quanto maior a participação em eventos sociais, maiores são as chances do tempo gasto sozinho ser menor. Aqui eu vou usar o mapa de calor de Seaborn para poder visualizar melhor. Então o que é que está acontecendo aqui? Ele está mostrando essa correlação para a gente no mapa de calor. E aqui ele exemplifica melhor. Quanto mais escuro quer dizer que está mais perto de -1 e quanto mais claro quer dizer que está mais perto de 1. Aqui é evidente que a diagonal principal ela vai ser toda 1. Por quê? Porque a relação do atributo com ele mesmo, né? Tempo gasto sozinho com tempo gasto sozinho, claro que ele é diretamente proporcional, porque é a mesma coisa. E aqui, né, aqui fica uma forma mais clara da gente relacionar, né? Então, sair com os amigos e tamanho do ciclo de amigos, aqui a gente consegue perceber que é bem próximo de 1. Então, isso quer dizer que são diretamente proporcionais. Quanto maior um, maior o outro. Bom, agora a gente vai começar na aplicação do nosso modelo. Para isso, a gente vai precisar fazer o quê? Separar as nossas colunas de dados e as nossas colunas e a coluna que a gente quer prever. Aqui, no caso, a nossa coluna de dados vai ser o nosso X, né? Vai ser todas as colunas menos a personalidade, porque nesse caso, todas as colunas aqui são úteis para prever a personalidade. Podem existir casos em que o dataset ele inclua mais atributos que não sejam necessariamente relevantes para a nossa previsão. Então, o que a gente pode fazer? Eliminá-los. Aqui, nesse caso, é evidente que qualquer atributo aqui vai contribuir para prever a personalidade de um indivíduo. Então, eu vou apenas pegar todos. Aqui a gente separa e agora separa o x e o y. Né? O x vai ser todas as nossas colunas menos personalidade e o y vai ser justamente personalidade. Aqui, como dá para ver, todas as colunas menos personalidade e o y sendo a personalidade. E aqui a gente vai fazer uso da boa prática, que é o quê? Dividir esses dados entre dados de teste e dados de treino. O nosso dado de treino vai ser o dado que a gente vai aplicar no modelo e o nosso dado de teste a gente vai usar para verificar se o nosso modelo, quão bom ele ficou, né? Baseado nisso. Então, aqui a escolha foi 70-30,
Ou seja, 70% dos nossos dados serão usados para treino e 30% dos nossos dados serão usados para teste, para verificar a acurácia dos dados treinados. Bom, aqui podemos observar os nossos dados de treino. Ele simplesmente pegou 1.733, seria 70% de 2.477, e os nossos dados de teste, 7.444, de forma aleatória, para obviamente não enviesar o modelo. Bom, aqui nós vamos criar o nosso modelo de regressão logística, e vamos colocar, já fazer com que o treinamento, usando o fit. Bom, fizemos isso, obtemos o intercepto e os nossos coeficientes angulares. O intercepto 4,979 e os coeficientes aqui para cada atributo. Bom, agora vamos verificar a acurácia do nosso modelo através de uma matriz de confusão. Bom, primeiramente tivemos que prever, claro, porque aqui foi só a gente aplicou o modelo e aqui a gente faz as nossas previsões baseadas na aplicação. E aqui com essa aplicação nós vamos comparar entre a previsão e o teste. Aqui por meio dessa matriz de confusão a gente pode observar como o nosso modelo se desempenhou. 341 quer dizer que são os falsos, os verdadeiros negativos, ou seja, do total ele acertou 341 de negativos e errou 20, ou seja, que são os nossos falsos negativos. Esses eram para ser positivos, mas ele errou e considerou negativos. E aqui é dos falsos positivos e dos positivos, ou seja, ele acertou 345 e errou 38 quando se trata da classificação de ser extrovertido, né, que é o caso positivo aqui que a gente está considerando. Isso nos dá uma acurácia de 92%, o que significa que o nosso modelo é muito bom. Claro que teria sempre como melhorá-lo. Aqui pode ser que analisando mais a fundo os dados, a gente possa observar que tem mais algumas alterações a serem feitas. Mas como aqui é só um modelo de exemplificação, eu acho que é o suficiente essa acurácia. Bom, e aqui, por isso mesmo aqui eu só estou printando os dados que deram diferentes aqui. Observando esses dados, a gente pode perceber que para o modelo foi uma tarefa difícil, até porque isso aqui é o que a gente pode considerar de outlier, né? Se a gente for perceber aqui, o tempo gasto sozinho, o medo de palco, nesse primeiro caso aqui, a participação em eventos sociais, tudo indica que ela é uma personalidade introvertida, que foi o que o nosso modelo preveu. Mas na verdade essa pessoa é uma pessoa extrovertida. Então existem esses casos que são muito fora da curva, em que o modelo vai errar. Mas no geral tivemos uma acurácia muito boa.